Então, aqui eu já coloquei o barbante azul na agulha e vou estar dando uma dica de como você pode estar dividindo aqui. Eu quero que fique um bico bem na direção desse meio. Nota que aqui eu tenho os pontos altos, eu tenho essa direção aqui. Eu posso estar dobrando, se você não quiser contar os pontos, eu vou dobrar ele bem nessa direção, desse lado, e venho sempre me localizando por essa carreira de pontos altos que eu tenho no meio, e vou marcar. Olha, fica aqui, ó, nesse ponto. Então, eu vou pegar um marcador ou com um pedaço de barbante mesmo, você pode estar marcando nesse ponto. E aqui do outro lado também, divide ele, que ele fica bem no meio. E aqui nesse pontinho eu vou estar marcando também, para eu saber onde que é o meio do meu trabalho, onde eu preciso fazer o ponto que eu quero que fique a primeira carreira, o bico nessa parte. Então, eu vou iniciar aqui, nesse primeiro ponto, onde eu fiz essa marcação, eu já posso estar tirando essa primeira marcação. E vou prender o meu barbante, que eu já tenho na agulha, nesse ponto. Prendo com um ponto baixíssimo. E aqui eu vou fazer um Vzinho. Eu faço 1, 2, 3 correntes para dar a altura do meu primeiro ponto alto. E agora, eu faço 1, 2, 3, 4 correntes de espaço, laço, e no mesmo espaço eu faço um ponto alto. Então, aqui eu formei o meu primeiro Vzinho. Pulo um ponto de base no seguinte, um ponto baixo. E agora, eu dou início à parte das argolas. Eu vou ficar um total de 3 argolas. 1, 2, 3 correntinhas, pulo um no seguinte, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, pulo um no seguinte, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, pulo um ponto baixo. Então, aqui depois do Vzinho, eu fiquei com 3 alcinhas de 3 correntes. Laço, pulo um ponto de base no seguinte, eu vou fazer um Vzinho. Então, eu lacei, faço um ponto alto, 1, 2, 3, 4 correntes, laço, e no mesmo espaço eu faço um ponto alto. Pulo um ponto de base no seguinte, um ponto baixo. Então, aqui eu formei o meu segundo Vzinho. Novamente, eu faço 3 alcinhas de 3 correntes. 1, 2, 3, pulo um ponto no seguinte, um ponto baixo. 1, 2, 3, pulo um no seguinte, um ponto baixo. 1, 2, 3, pulo um no seguinte, um ponto baixo. Formei novamente 3 alças de 3 correntes. Laço, pulo um ponto e agora eu faço um Vzinho. Um ponto alto. 1, 2, 3, 4 correntes, laço no mesmo espaço um ponto alto, pulo um ponto baixo. Formei o meu terceiro Vzinho. E vou repetir as argolas normalmente. 1, 2, 3, pulo um ponto baixo. 1, 2, 3, pulo um ponto baixo. 1, 2, 3, pulo um ponto baixo. Então, depois do Vzinho, eu fiz mais 3 alcinhas de 3 correntes. Laço, e agora, notem que eu fiz esse primeiro, segundo e o terceiro Vzinho sempre intercalado pelas correntinhas. A partir desse aqui, eu vou fazer por 4 vezes, pulando 2 pontos baixos. Então, nesses primeiros, eu tava pulando sempre um ponto antes, um ponto depois, e nas alcinhas também. As alcinhas, eu vou continuar pulando apenas um ponto baixo. Eu vou fazer por 4 vezes, pulando 2. Então, dessa forma, eu fiz essas 3 alcinhas, laço, pulo 1, 2 pontos baixos, no terceiro, faço um ponto alto, 4 correntes, e no mesmo espaço um ponto alto. Formei o meu Vzinho. Pulo 1, 2, no terceiro eu faço um ponto baixo. Se quiser fazer uma marcação também, você pode estar fazendo para contar certinho 4 Vzinhos que eu vou estar pulando 2 pontos. Então, esse é meu primeiro, que eu tô pulando 2. E as alcinhas eu faço 1, 2, 3, continuo pulando um ponto de base no seguinte ponto baixo.
duas, três, vou fazer um pouquinho mais rápido, porque nas alcinhas, nessas argolas, eu não faço, não tem diferença, vai ser a mesma repetição. Então, eu tenho uma, duas, três, argolas de 3 correntes, laço e novamente pulo 1, 2 pontos baixos no terceiro, ponto alto, 4 correntes e no mesmo espaço um ponto alto. Formei o meu Vzinho. Novamente, pulo 1, 2 no terceiro ponto baixo. Nas alcinhas, a mesma repetição. Então, contando com esse primeiro aqui, eu vou fazer por 4 vezes, pulando 2 pontos antes e depois do Vzinho. Nas alcinhas, eu pulo apenas um ponto baixo. Quando finalizar o quarto Vzinho, eu retorno. Feito, então, aqui 1, 2, 3, 4 Vzinhos, pulando 2 pontos baixos antes e depois, e fazendo, intercalando pelas 3 alcinhas, pulando apenas um ponto. Então, fiz aqui o quarto, já fiz as 3 alcinhas de 3 correntes, pulando um, laço, e agora, nesse próximo, eu pulo apenas um, porque aqui eu já tô me aproximando dessa marcação que eu fiz desse lado, tá bom? Então, eu pulo um, no seguinte, ponto alto, 4 correntes, mesmo espaço, ponto alto. Pulo um, no seguinte, ponto baixo, formei o Vzinho. Uma, duas, três, as alcinhas normalmente. 3 correntes, pulo um, ponto baixo no seguinte, 3 correntes. Então, aqui eu faço um pouquinho mais rápido porque é a mesma repetição. As correntinhas não vão mudar. Fiz o Vzinho, 3 alcinhas de 3 correntes, laço, pulo um, ponto alto, 4 correntes, ponto alto, pulo um, ponto baixo. Então, formei meu próximo Vzinho. Agora, eu faço uma, duas, 3 correntes, pulo um, ponto baixo. Uma, duas, 3 correntes, pulo um, ponto baixo. Uma, duas, 3 correntes, pulo um, ponto baixo. Aqui, eu tô próximo dessa marcação que eu fiz. Então, eu fiz essas 3 alcinhas, e aqui eu tiro essa marcação. Notem que eu fiz esse ponto baixo num ponto antes dessa marcação. Vou fazer dessa forma. Posso tirar aqui agora. E nesse espaço onde estava marcado, eu vou fazer um Vzinho. Então, anotem que aqui eu não vou pular para dar certo a outra lateral. Então, eu fiz um ponto baixo da parte das argolas, laço, e já nesse seguinte, eu já faço um ponto alto, 4 correntes, e no mesmo espaço, um ponto alto, formando o meu Vzinho. Aqui eu pulo um ponto, no seguinte, um ponto baixo. Então, eu preciso fazer dessa forma para dar certo, tá bom? Não tem problema, não vai dar diferença, não vai ficar aparente essa parte que eu fiz aqui nas próximas carreiras. Então, eu fiz um ponto baixo e sigo fazendo as 3 correntinhas, pulando um ponto baixo por 3 vezes normalmente, conforme eu já estava trabalhando. Pulo um, no seguinte, um ponto baixo. Depois do Vzinho, uma, duas, 3, laço, pulo um, vou fazer o Vzinho. Normalmente, pulo um ponto baixo. E aqui eu inicio a parte fazendo um pouquinho mais rápido, porque é a mesma repetição, para não ficar muito cansativo, eu não vou ficar falando 3 correntes, ponto baixo e tal, porque vai ser a mesma repetição. Então, depois do Vzinho, uma, duas, 3 alcinhas de 3 correntes, pulando sempre um e fazendo ponto baixo. Então, aqui, esse aqui é o do meio, esse Vzinho do meio dessa direção. Então, eu fiz um, vou fazer mais um Vzinho pulando um ponto baixo. Normalmente, pulo um, faço o Vzinho. E aqui eu já tô iniciando a parte da lateral, pulo um, ponto baixo, e vou fazer as 3 alcinhas de 3 correntes normalmente.
uma, duas, três. Agora, nota que depois desse aqui, desse do meio, se quiser fazer uma marcação para você conseguir se localizar, pode estar fazendo aqui também. Então, esse é o do meio, eu fiz 2 vezinhos intercalados pelas alcinhas depois desse ali. A partir desse aqui, que é o meu terceiro, eu vou até fazer uma marcação aqui nessa direção. Eu vou estar pulando 2 pontos baixos antes e depois do vezinho, tá bom? Eu vou fazer essa marcação aqui para me localizar por 4 vezes da mesma forma que eu fiz aqui desse outro lado. Então, iniciando nesse aqui, eu fiz as 3 alcinhas de 3 correntes, laço, pulo 1, 2 pontos baixos no terceiro, eu faço um ponto alto, 4 correntes, e no mesmo espaço, um ponto alto. Pulo 1, 2, no terceiro, um ponto baixo, e dou início às correntinhas, fazendo 3, pulando 1, no seguinte, um ponto baixo. Então, eu faço essa mesma repetição por 4 vezinhos, pulando 2 antes e depois, e na parte das correntinhas eu pulo apenas 1, por 4 vezes, aí eu retorno. Então, aqui eu tenho, então, esse primeiro que eu marquei, 1, 2, 3, 4 vezinhos, pulando 2 pontos antes e depois de cada vezinho e fazendo as alcinhas normalmente, pulando apenas 1. Então, eu fiz o quarto, e aqui eu já fiz as 3 argolas de 3 correntes, pulando 1, e aqui eu já me aproximo na parte onde eu iniciei, que é essa parte onde eu tenho os aumentos nessas carreiras anteriores. Laço, então, depois eu fiz o quarto, nesse aqui eu pulo apenas 1, e faço ponto alto, 4 correntinhas, e no mesmo espaço, um ponto alto, tá? Um ponto alto, e aqui eu pulo 1, no seguinte, um ponto baixo. 1, 2, 3, e vou fazendo as alcinhas. Então, faço 3 argolas de 3 correntes, sempre pulando um ponto de base. Então, eu fiz o vezinho, 1, 2, 3. Aqui, normalmente, pulando um ponto de base, no seguinte, eu vou fazer o vezinho. Ponto alto, pulo um ponto de base, no seguinte, um ponto baixo. E aqui, eu vou fazendo as argolas. 1, 2, 3 correntes, pulo 1, no seguinte, ponto baixo. 1, 2, 3, pulo 1, no seguinte, um ponto baixo. 1, 2, 3, aqui eu cheguei nessa parte onde eu iniciei. Notem que eu tenho 2 pontos, eu pulo 1 e venho nesse próximo fazendo um ponto baixo. E aqui ele vai ficar juntinho da mesma forma que ele ficou desse outro lado. Então, é necessário você acompanhar certinho, não fazer e fazendo, para fechar certinho da mesma forma dos dois lados. Lembra que aqui eu fiz um ponto baixo e já na sequência eu fiz o vezinho nessa parte da ponta, nesse outro lado vai ser a mesma repetição. Então, eu fiz o vezinho, fiz as 3 alcinhas e fiz um ponto baixo e já na sequência eu tenho o vezinho. Aqui eu conto 1, 2, na terceira correntinha eu fecho com um ponto baixíssimo e finalizo essa carreira, tá bom? Então, dá uma conferida se tá certinho, presta bem atenção na quantidade de pontos para dar certo, porque eu fiz para dar certinho, para ficar na mesma direção esses vezinhos, aqui nas laterais também fazendo os 4 vezinhos, pulando 2 antes e depois do vezinho, tá bom? Se atenta muito a esses detalhes, que a partir dessa carreira, essa carreira aqui é a mais, que tem que prestar bem atenção para ele ficar certinho, porque essa aqui é a base para fazer o bico rendado. Então, a partir de agora, você não precisa ficar contando essas partes aqui, onde que vai simplesmente fazendo, tá bom? Então, para dar início à próxima carreira, eu vou fazer dessa forma. Eu fiz um ponto baixíssimo, subo 1, 2 correntes para dar altura do meu primeiro ponto alto, laço e venho dentro desse espaço onde eu tenho essas 4 correntinhas do meu primeiro vezinho e vou trabalhar mais 8 pontos altos aqui dentro. Então, com as correntinhas que eu subi, eu fico um total de 9 pontos altos. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 e 9 pontos altos. Aqui nessas alcinhas, eu venho no meio dessa primeira e faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. Venho no meio dessa segunda. Notem que eu entro nesse espaço, eu não pego dentro das alcinhas, nesse espaço. Ponto baixo. 1, 2, 3, próxima alcinha, ponto baixo. Então, aqui, entre um grupo e outro, eu fico com 2 alcinhas nessa carreira. Laço, e aqui venho direto para dentro do Vzinho, nesse espaço, fazendo pontos altos. Eu preciso fazer um total de 9 pontos altos. 9 pontos altos. Venho novamente fazer mais uma vez aqui, dentro dessa primeira argola, um ponto baixo. 3 correntes, próxima argola, um ponto baixo. 3 correntes, próxima argola, um ponto baixo. Então, fiquei com essas 2 alcinhas de 3 correntes, laço, e já vou repetir novamente o que eu fiz nesses primeiros Vzinhos. Dentro do Vzinho, eu entro direto fazendo 9 pontos altos. Ponto baixo na primeira argola, 3 correntes. Na segunda argola, ponto baixo, 3 correntes. Na terceira argola, ponto baixo. E já venho direto, eu já posso desmarcar aqui, agora não precisa essa marcação. Já venho direto para dentro desse Vzinho fazendo 9 pontos altos. Então, essa vai ser a repetição, não precisa ficar marcando agora, somente fazendo da forma que eu expliquei, por toda a volta. Quando estiver finalizando aqui, eu retorno. Finalizei aqui, então, toda essa carreira, fazendo os pontos altos, as 2 argolas de 3 correntes, fechei com ponto baixo, né? E agora, para finalizar, nessas correntinhas que eu subi na terceira correntinha, eu faço um ponto baixíssimo, dessa forma. Para dar início à próxima carreira, eu vou subir 1, 2, 3 correntes para dar a altura do meu primeiro ponto alto e mais 1, 2, 3 correntes para formar o picô. Então, eu conto 1, 2, nessa terceira eu venho e faço um ponto baixo. Então, esse primeiro fica um pouquinho diferente dos outros, como eu tô iniciando. Laço, venho sobre o segundo ponto alto e faço um ponto alto. Vou fazer o picô novamente. 1, 2, 3 correntes. Volto aqui onde eu tenho essas 2 alcinhas na parte de baixo da primeira correntinha, faço um ponto baixo. Laço sobre o terceiro ponto alto e vou fazer o picô. 1, 2, 3, venho aqui embaixo pegando as 2 alcinhas, um ponto baixo. Laço sobre o próximo ponto alto. Então, eu vou fazendo dessa mesma forma. Eu tenho 9 pontos altos, eu faço essa mesma repetição por 8 pontos altos, aí eu retorno. Então, é o que eu fiz por 8 vezes ponto alto com picô. Aqui nesse último ponto alto, que é o meu 9º ponto, eu faço apenas um ponto alto sem o picô. Aqui eu tenho essas 2 alcinhas, argolas de correntinhas, nesse espaço da primeira, um ponto baixo, 1, 2, 3 correntes, no próximo espaço, um ponto baixo. Então, agora, entre um bloco e outro, eu vou ficar com uma argola de 3 correntes. Laço e vou fazer a mesma repetição. Essas correntinhas que eu subi é só nesse primeiro ponto. Eu não tenho como começar direto com o ponto alto, então eu faço essas 3 correntinhas. A partir do segundo, eu venho direto fazendo pontos altos. Então, nesse próximo grupo, eu laço e venho direto sobre esse primeiro e faço um ponto alto e o picô. O picô sempre vai ser 3 correntes. Volto aqui nessa parte de baixo do primeiro, pegando essas 2 alcinhas, ponto baixo. Laço sobre o próximo ponto alto com picô. Então, 1, 2, 3. Faço um ponto baixo,
no próximo ponto alto, e essa vai ser a minha repetição por toda a volta, fazendo os pontos altos, fazer mais esse com vocês, que eu tenho 9 pontos altos nessa carreira anterior. Nessa parte onde eu tô fazendo os pontos altos com picô, eu faço 8 pontos altos com picô, e o último eu faço um ponto alto somente, sem o picô. Então, o nono eu faço sem o picô, vou fazer mais esse com vocês aqui, pra ficar bem claro essa carreira. Então, treina bem, faz bem certinho essa primeira, que nos próximos também vai ser essa mesma repetição. Aqui. Aqui eu tenho mais 2 pontos altos, faço mais um ponto alto com picô. E aqui no último, que é o meu nono ponto alto, eu faço um ponto alto sem picô. Aqui nesse espaço eu tenho essas 2 argolas, na primeira eu faço um ponto baixo, 3 correntinhas e no próximo espaço um ponto baixo. Então, fiz mais uma argola. Laço, e aqui eu dou início novamente fazendo a mesma repetição. Então, não tem segredo, vai ser essa mesma repetição por toda a volta, quando estiver finalizando aqui o retorno. Então, finalizando essa carreira com os pontos altos e o picô, fiz aqui então o ponto baixo, e para finalizar aqui onde eu subi as correntinhas, eu conto 1, 2, na terceira correntinha eu fecho com um ponto baixíssimo. Para dar altura da próxima carreira, eu faço 1, 2, 3 correntes para dar altura do meu primeiro ponto alto, e mais 3 correntes, 1, 2, 3 correntes de espaço. Laço, e agora eu vou trabalhar pegando os pontos nessa parte de trás, ele vai ficar dessa forma, pego em relevo. Então, eu fiz sobre esse primeiro ponto alto desses pontos altos com picô, eu pulo esse próximo e venho aqui sobre o terceiro, lacei a agulha, passo de trás, aqui é o meu terceiro ponto, aqui antes desse ponto, nesse espaço, eu coloco a minha agulha pra frente, entrelaço ele e passo lá pra trás. Agora, eu puxo uma laçada e trabalho um ponto alto normalmente aqui na parte de trás. Ficou assim. 1, 2, 3 correntinhas, laço, pulo o próximo ponto e no seguinte, pegando por trás, entrelaço ele, puxo uma laçada e faço um ponto alto. Então, ele fica esse relevo pegando por trás, que eu preciso trabalhar essas carreiras assim. 1, 2, 3 correntes, laço, pulo o próximo ponto no seguinte, vindo aqui por trás, entrelaço, passo para trás e faço um ponto alto. 1, 2, 3 correntes, laço, pulo esse próximo e nesse último, pegando por trás, eu faço um ponto alto. Então, aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos separados por 3 correntinhas. Então, aqui eu fiz nessa parte de trás desse primeiro bloco. Agora, para ir para o próximo bloco desse grupinho que eu tenho os pontos altos com picô, sem corrente de espaço, eu laço e venho trabalhando na parte de trás desse primeiro ponto alto. Então, eu lacei, coloco a minha agulha de trás para frente, entrelaço, passo a minha agulha lá para trás novamente. Puxo uma laçada e trabalho um ponto alto normalmente. Então, nessa parte ele fica assim. Então, ele une esse ponto alto desse grupo com o primeiro ponto alto desse outro grupo. E dou continuação, 3 correntes de espaço, pulo esse próximo ponto alto, laço e sobre o terceiro, coloco a minha agulha de trás para frente nesse espaço, passo a agulha lá para trás e faço um ponto alto normalmente. 1, 2, 3 correntes, laço, pulo próximo e vou trabalhando dessa forma. 1, 2, 3, pulo 1 no seguinte, sempre pegando o ponto alto por trás, conforme eu expliquei ali nos primeiros certinho. 1, 2, 3 correntes, pulo 1, no último, um ponto alto. Sempre confere se tem 5 pontos altos separados pelas correntinhas, para dar certo nas próximas carreiras. Cheguei sobre o último,
Para dar continuação, para ir para o próximo, eu laço sem corrente de espaço e venho direto na parte de trás desse primeiro, fazendo um ponto alto. Então, essa vai ser a repetição por toda a volta, quando estiver finalizando aqui o retorno. Então, aqui, finalizando aqui nessa parte, esse último ponto alto, e aqui é onde eu dei o início com as correntinhas. Eu fiz o último ponto alto desse lado, agora eu venho aqui onde eu subi essas correntinhas para dar a altura do ponto alto, eu conto 1, 2, na terceira correntinha, eu fecho com um ponto baixíssimo para concluir essa carreira. Para dar início à próxima carreira, eu entro com a minha agulha nesse espaço, eu fiz o ponto baixíssimo, entro com a minha agulha nesse espaço e faço um ponto baixo, 1, 2 correntes. Então, aqui eu fiquei à altura de um ponto alto. 1, 2, 3, 4 correntinhas de espaço, laço e no mesmo espaço eu trabalho um ponto alto, formando assim o meu primeiro Vzinho dessa carreira. Aqui onde eu fiz essas 3 correntes, eu faço um ponto baixo nesse espaço. 1, 2, 3 correntinhas, venho para a próxima argola, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, próxima argola, um ponto baixo, 1, 2, 3, próxima, um ponto baixo. Aqui só uma dica para vocês, nessa parte, nessa carreira, aqui eu tô nessa parte redonda do meu trabalho, que é a parte do canto. Eu fiz o Vzinho normalmente e fiz as argolas. Se você acha que essas argolas tá ficando muito repuxado, principalmente na lateral, talvez não fique, mas aqui nessa parte redonda, ela pode ficar um pouquinho repuxando. Você, ao invés de colocar 3 correntes, como eu tô colocando, você pode estar colocando 4 correntinhas, que ele não vai dar diferença no trabalho. Se você achar que tá ficando muito repuxado, porque senão ele vai começar a ficar faltando pontos aqui, se caso o seu ponto for um pouquinho mais apertado do que o meu. No meu caso, 3 correntes já tá sendo suficiente, mas aí você faz uma parte conforme eu fiz aqui. Se você acha que tá ficando muito repuxado, coloca 4 correntinhas, tá bom? Fiz aqui o Vzinho, 1, 2, 3 alcinhas de 3 correntinhas. Agora, eu cheguei nessa parte onde eu tenho que eu fiz a união desse ponto alto com o ponto alto do próximo grupinho. Eu laço, entro nesse espaço entre um ponto alto e outro e faço um ponto alto. 4 correntinhas, laço e no mesmo espaço eu faço um ponto alto novamente. Então, aqui eu vou fazer um Vzinho. Aqui eu iniciei com as 3 correntinhas. A partir desse segundo, eu entro direto com um ponto alto, 4 correntes e um ponto alto no mesmo espaço. Cheguei nessa parte onde eu tenho essas argolas. Na primeira, eu faço um ponto baixo, 3 correntes, como eu expliquei. Se você acha que precisa de 4, pode colocar 4 correntes aqui. Próximo espaço, um ponto baixo. 3 correntes, próximo espaço, um ponto baixo. 3 correntes novamente. E na última argola, um ponto baixo. Fiquei um total de 3 argolas de 3 correntes depois do Vzinho. Cheguei nessa parte onde eu tenho um ponto alto de cada lado, laço e entro nesse espaço e faço o Vzinho, que é um ponto alto, 4 correntes, 1, 2, 3, 4, laço e no mesmo espaço eu faço um ponto alto. Formei o meu Vzinho. E dou continuação, fazendo ponto baixo, as correntinhas. Faz, então, conforme a necessidade dos seus pontos, por toda a volta, vai fazendo essa parte. Quando estiver finalizando aqui, eu retorno para dar início à próxima carreira. Finalizando, então, mais essa carreira, eu fiz o Vzinho, as 3 argolas de 3 correntes, e aqui onde eu dei início ao primeiro Vzinho. Fiz o ponto baixo e agora eu conto 1, 2, 3 correntinhas. Nessa terceira, eu fecho com um ponto baixíssimo. Ele ficou dessa forma, essa minha carreira. Ele não ficou repuxando e também não ficou sobrando, ficou certinho. Para dar início à próxima carreira, eu fiz o ponto baixíssimo e subo mais 2 correntinhas, laço e dentro do Vzinho, nesse espaço onde eu tenho as 4 correntinhas, eu faço mais 8 pontos altos, totalizando 9 com as correntinhas que eu subi.
Então, fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Venho nessa primeira argola, entro com a minha agulha nesse espaço, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, próxima argola, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, próxima argola, um ponto baixo. Aqui também, como eu faço agora 9 pontos altos dentro desses vezinhos, no meu caso, 3 correntes é o suficiente, ele não vai ficar repuxando. Faz 2 grupinhos aqui sobre esses vezinhos de 9 pontos altos e vê qual a sua necessidade. Mas eu acredito que não precisa fazer 4, com 3 já é o suficiente. Mas caso fique repuxando, depois que você fizer 2 vezes esse bloquinho de 9 pontos altos ficar repuxando, você pode estar colocando 4 correntes aqui também. Então, eu fiz 2 argolas de 3 correntes, laço, e venho direto para dentro desse vezinho, nesse espaço, fazendo 9 pontos altos. Então, aqui eu entro direto, como já é o segundo, não começo com as correntinhas, faço direto ponto alto, fazendo um total de 9 dentro desse espaço do meu segundo vezinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8 e 9 pontos altos. Venho para a minha primeira argola, um ponto baixo. Então, faz esses 2 grupinhos e vê se tá bom assim, ó. No meu caso, 3 correntes já é o suficiente para o meu trabalho ficar certinho. Então, essa vai ser a repetição por toda a minha volta. Eu fiz os 9 pontos altos, ponto baixo na minha primeira argola, 1, 2, 3 correntes, próxima argola, ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, próxima argola, ponto baixo, laço, e dentro desse espaço eu vou iniciar fazendo os pontos altos. Então, essa vai ser a repetição por toda a volta, quando estiver finalizando aqui o retorno. Fazendo, então, o final dessa carreira, olha aqui do lado, na lateral, ele fica certinho, olha, não fica repuxando, não fica embabadado essas argolas, os pontos aqui também, onde eu tenho essa parte redonda, ele também não fica repuxando e nem embabadado, fica certinho. O importante é isso, confere, vai fazendo e vai colocando numa superfície reta e vai conferindo se o seu trabalho tá ficando certinho. Se precisar fazer alguns ajustes, já faz, não continua se não tiver bom a sua carreira. Eu fiz aqui, então, esse bloquinho de 9 pontos altos, 2 argolas de 3 correntes, ponto baixo. Aqui eu iniciei com as 2 correntinhas, eu venho aqui na segunda correntinha e faço um ponto baixíssimo. Finalizei essa carreira. Para dar início à próxima carreira, eu vou trabalhar os pontos altos com picô da mesma forma que eu fiz nessa carreira. Para dar início, eu subo 1, 2, 3 correntes para dar a altura do meu primeiro ponto alto e mais 1, 2, 3 correntes. Sem contar essa alcinha da agulha, eu conto 1, 2, na terceira correntinha eu entro com a minha agulha nesse espaço e faço um ponto baixo. Formei um ponto alto com picô. Laço as correntinhas, eu vou subir somente nesse primeiro. A partir do segundo, eu já vou fazendo direto o ponto alto. Então, venho sobre esse segundo ponto alto, faço, vou pegar sempre as 2 alcinhas para ficar bonito. Ponto alto, 1, 2, 3 correntes, volto aqui nessa parte de baixo da primeira correntinha, pegando as 2 alcinhas, ponto baixo. Laço, venho sobre esse próximo ponto alto e o picô, que são 3 correntinhas, fecho com ponto baixo. Laço, próximo ponto alto. E vou trabalhando da mesma forma que eu trabalhei essa carreira, conforme eu já falei, ponto alto sobre cada ponto alto com o picô. Eu tenho, nessa carreira que eu fiz esse bloco, eu tenho 9 pontos altos. Nessa carreira de pontos altos com picô, eu faço 8 pontos altos com picô, aí eu retorno. Trabalhei aqui, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos com o picô. E aqui eu tenho o último, que é o 9º ponto alto, eu faço apenas um ponto alto sem o picô.
Venho nesse espaço dessas, dou uma puxada aqui para conseguir visualizar meus pontos aqui nessa segunda carreira. Venho nessa primeira argola, faço um ponto baixo, 3 correntinhas, próxima argola, um ponto baixo. Aqui também, eu tô fazendo 3 correntinhas, eu acredito que 3 já é o suficiente. Por conta dos pontos altos com picô, ele já dá mais espaço e com 3 correntinhas entre um bloco e outro, pro meu caso já é o suficiente. Aí você também vê se precisa de 3 ou de 4. Laço, como é meu segundo bloco, eu laço e já venho direto pro próximo ponto alto. Então, faço um ponto alto no primeiro, 3 correntinhas para dar altura de picô. Ponto baixo, laço sobre o segundo e vou trabalhando desta mesma forma, não tem segredo, essa mesma repetição, ponto alto sobre cada ponto alto com picô, fazendo por 8 vezes ponto alto com picô, e quando eu chegar aqui no último, eu faço apenas um ponto alto. Então, aqui é o meu 9º ponto alto, eu faço somente o ponto sem o picô. Venho aqui nesse espaço onde eu tenho essas argolas, faço um ponto baixo na primeira, 3 correntes, ponto baixo na segunda, e já dou início ao próximo grupo de pontos altos com picô, sempre se atentando de fazer o último sem picô, tá bom? Faz por toda a volta esta mesma repetição, finalizando então essa carreira que é o nosso segundo bico rendado. Ele tem um total de 3 bicos, então esse é o primeiro, esse é o segundo. Finalizando aqui então os pontos altos com picô, eu fiz aqui o ponto baixo, 3 correntinhas e para finalizar, no início eu subi 3 correntinhas para dar a altura do ponto alto, eu conto 1, 2, na terceira correntinha eu faço um ponto baixíssimo. Para dar início à próxima carreira, finalizei com ponto baixíssimo, eu faço 1, 2, 3 correntes para dar a altura do ponto alto e mais 3 correntes de espaço. Laço e vou trabalhar da mesma forma que eu fiz esse segundo bico, eu vou fazer esse terceiro. Então, eu inicio aqui, lembra que eu iniciei fazendo os pontos altos, pegando por trás, vai ser a mesma repetição. Então, eu fiz um ponto alto, né, 3 correntes para dar a altura do ponto alto, mais 3 correntes de espaço. Laço, pulo um ponto, no seguinte, eu vou pegar por trás. Então, insiro a minha agulha de trás para frente, entrelaço esse ponto e passo a minha agulha para trás, puxo uma laçada e faço um ponto alto. 1, 2, 3 correntes, laço, pulo um ponto de base, no seguinte, eu faço um ponto alto pegando por trás. Então, aqui eu faço um pouquinho mais rápido, porque você já fez essa mesma repetição na segunda parte do bico rendado. Então, vai ser sempre pegando o ponto por trás, pulando um e fazendo 3 correntes de espaço. Pula um, vem aqui no último ponto alto. Então, eu fico um total de 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos separados por 3 correntinhas e sempre pegando por trás, pulando um ponto de base aqui desses pontos altos com picô. E para seguir aqui adiante para o próximo grupo, eu não faço correntinha de espaço. Eu laço e venho direto, pegando por trás desse primeiro ponto alto desse próximo bloco. Então, coloco a minha agulha de trás para frente, entrelaço ele, passo lá para trás e faço um ponto alto aqui na parte de trás. 3 correntinhas de espaço, pulo um, venho para o seguinte, então, continuo fazendo esta mesma repetição por toda a carreira, quando estiver finalizando aqui o retorno. Finalizando aqui, então, o último ponto alto, depois as 3 correntes, e aqui eu já tô na parte inicial de onde eu iniciei com as correntinhas. Então, sem corrente de espaço, eu conto 1, 2, na terceira correntinha, eu faço um ponto baixíssimo. Para dar início à próxima carreira, se você não quiser assistir toda essa aula, é a repetição dessa segunda parte. Caso você já esteja mais avançado no crochê, vai ser a mesma repetição, a mesma quantidade de pontos, tudo, as correntinhas, os pontos altos, mas para você que às vezes está iniciando, eu vou explicar toda essa carreira, todo esse bico, tá bom?
Então, eu uni o ponto alto desse com o primeiro, agora eu entro com a minha agulha nesse espaço, entre um ponto alto e outro, e faço um ponto baixo, 2 correntes, daí ficou a altura de um ponto alto. Agora, eu faço mais 4 correntinhas de espaço, laço, e no mesmo espaço eu faço um ponto alto. Então, aqui eu formei o meu primeiro Vzinho. Venho aqui nesse espaço dessas 3 correntinhas da carreira anterior e faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, próximo espaço, um ponto baixo. Então, aqui, conforme eu expliquei nas carreiras anteriores, se você achar que com 3 correntes ele fica repuxando, você pode estar colocando 4 correntinhas, que ele não vai dar diferença nas próximas carreiras, tá bom? Então, aqui no meu caso, eu tô colocando 3 correntes, venho para o próximo espaço, ponto baixo. 3 correntes, próximo espaço, um ponto baixo. Fiquei com 1, 2, 3 argolas de 3 correntes, laço, e aqui eu tenho um ponto alto desse lado, um ponto alto do outro. Entre um ponto alto e outro, eu faço um ponto alto, 4 correntinhas, e no mesmo espaço eu faço um ponto alto novamente. Então, aqui já formei o meu segundo V. Então, esse segundo V, eu entro direto, o primeiro eu faço as correntinhas, a partir do segundo eu entro direto fazendo ponto alto, 4 correntes e um ponto alto. Venho aqui onde eu tenho essas argolas, na primeira eu faço um ponto baixo, 3 correntes ou 4, se você quiser fazer 4, pode estar fazendo. Aqui, nessa próxima, eu faço um ponto baixo, 3 correntes, venho para a próxima argola, um ponto baixo, 3 correntes, próxima argola, um ponto baixo, fiquei um total de 3 correntes novamente. Laço, e entre um ponto alto e outro, de um bloco e de outro, eu faço um ponto alto, para formar o meu Vzinho, 4 correntes, e no mesmo espaço um ponto alto. Então, aqui eu faço um pouquinho mais rápido, porque é a mesma repetição. Faz essa mesma repetição por toda a volta, se atenta se ele não fica repuxado aqui. Se ficar repuxado, coloca 4 correntinhas em cada argola, tá ok? Faz essa mesma repetição, quando chegar aqui nessa parte onde eu iniciei, eu retorno. Finalizando, então, mais uma carreira, eu fiz aqui o meu Vzinho, 1, 2, 3 argolas de 3 correntes, um ponto baixo, e aqui eu iniciei com as correntinhas. Eu conto esse primeiro ponto baixo que eu fiz, a primeira e a segunda correntinha, eu faço um ponto baixíssimo, dessa forma. Agora, eu vou dar início à parte onde eu tenho os pontos altos, a penúltima carreira. Eu entro com a minha agulha nesse espaço, faço um ponto baixo e mais 2 correntinhas. Laço, no mesmo espaço, ponto alto. Então, contando com as correntinhas, eu faço um total de 9 pontos altos aqui também. Nessa carreira, você faz por 2 vezes esses pontos altos. Se você acha que tá ficando repuxado, que tá faltando ponto, essa carreira você pode estar fazendo com 10 pontos altos. Aí ele vai ficar mais soltinho, ele não vai ficar repuxando essas carreiras. Como é a última carreira do bico rendado, é o terceiro bico, se você achar necessidade, pode estar colocando um ponto alto a mais aqui, tá bom? Só cuida para ele não ficar embabadado. É normal que ele fique pouco, querendo repuxar, pouca coisa, não tem problema. Se tiver muito repuxado, pode colocar um ponto alto a mais aqui. No meu caso, eu vou continuar fazendo 9 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos, contando com as correntinhas que eu subi. Aqui eu tenho essas argolas de 3 correntinhas. Dentro desse espaço da primeira, eu faço um ponto baixo, 1, 2, 3 correntes, próxima argola, um ponto baixo. Aqui é a mesma regra. Se você acha que precisa colocar 4 correntinhas, pode estar colocando também. 1, 2, 3 correntes, próxima argola, um ponto baixo. Então, eu fiquei com 2 alças de 3 correntes. Laço, cheguei no próximo Vzinho, entro direto fazendo o ponto alto. Aqui eu iniciei com as correntinhas, por ser o primeiro,
e aqui a partir do segundo laço e já entro fazendo ponto alto. Então, no meu caso, eu faço 9 pontos altos nesse espaço. 9 pontos altos. Aqui, cheguei na parte das argolas, eu faço um ponto baixo. 3 correntinhas, na próxima argola, um ponto baixo, 3 correntes, próxima argola, um ponto baixo. Então, aqui também, vê se precisa, se tá fazendo 4 desde o início, eu continuo fazendo 4. No meu caso, o 3 já é o suficiente, ele não vai ficar repuxando essa parte, tá bom? Depois, você vai ajeitar as camadas, uma por cima da outra, quando estiver finalizando. Mas, vai ser essa sequência, você faz os pontos altos sobre o vezinho, as correntinhas, ponto baixo, cheguei no próximo vezinho, 9 pontos altos, ou se você for fazer 10 também, tá bom? Então, faz essa mesma repetição por toda a volta, quando estiver finalizando aqui o retorno. Finalizando aqui, então, mais essa volta, eu fiz os 9 pontos altos, ponto baixo, as correntinhas, né? As 2 argolas de correntinhas, ponto baixo. E aqui, onde eu iniciei com as correntinhas no meu primeiro grupo, eu conto. Aqui, eu tenho esse ponto baixo e 2 correntinhas. Então, eu pulo esse ponto baixo, a primeira correntinha, e venho aqui na segunda e faço um ponto baixíssimo. E para dar início à próxima, note aqui, ó, antes da continuação, olha que ele não tá repuxando aqui na parte da lateral, aqui na parte oval, ele não tá repuxando os pontos, ó. Ele tá, quando eu fizer isso aqui, ele vai ficar retinho. O importante é isso. Se estiver repuxando, você já devia ter colocado 4 correntinhas aqui, ou 10, ou faz as duas coisas também, se quiser fazer os 10 pontos altos aqui, pra ele ficar um trabalho certinho, não chegar lá no final, ele ficar repuxando, ficar já emborgando, né, ou ficar embabadado. Então, você vê a necessidade da quantidade de correntinhas nessa parte aqui, tá bom? Então, para dar início à última carreira do nosso trabalho, vai ser os pontos altos com picô. Para iniciar, eu faço 1, 2, 3 correntes para dar a altura do ponto alto e mais 1, 2, 3 correntinhas para fazer o picô. Então, eu volto 1, 2 na terceira, eu faço um ponto baixo. Então, aqui eu formei um ponto alto com picô. Laço sobre o segundo ponto alto, eu faço um ponto alto, 3 correntinhas, volto aqui nessa parte, pegando as 2 alcinhas, um ponto baixo. Laço sobre o próximo ponto alto. Então, aqui vai ser a repetição das outras carreiras, ponto alto com picô. Se você tá fazendo 9 pontos altos, eu faço 8 pontos altos com picô e o último eu faço um ponto sozinho. Se você tá fazendo mais pontos, vai dar mais pontos aqui, mas o importante é fazer os pontos altos com picô e o último sempre vai ficar sozinho, sem picô. Então, fazendo aqui o último ponto alto sem picô, eu venho nessa primeira argola, coloco a minha agulha aqui dentro, ponto baixo. 3 correntes, próxima argola, ponto baixo, e já dou início ao próximo grupo fazendo a mesma repetição. Eu não vou fazer junto com vocês essa parte, porque é a mesma repetição dos outros bicos. Então, se você achar que precisa fazer 4 correntinhas aqui, você pode estar fazendo também 4 correntinhas. No meu caso, eu vou fazer apenas 3 correntinhas entre um grupo e outro. Faz essa mesma repetição, sempre faz 2 partes, coloca numa superfície reta e vê se tá ficando certinho. Chegando aqui no final, você vai fazer, né, os pontos baixos, o ponto baixo sobre essa última argola, prende com ponto baixíssimo nessa terceira correntinha. Cortou o finalzinho do vídeo aqui, mas eu finalizei com um ponto baixíssimo, cortei, fiz o arremate e está finalizado o nosso tapete. Aqui eu já vim com as flores, eu já apliquei as flores, você vai usar a flor que você mais gosta. Eu tenho a vidiola dessa flor, é a bergamota modificada, eu tenho aqui no canal. Eu tenho essas folhinhas, o botão também, eu tenho a vidiola delas. Se você quiser estar usando elas, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Eu tenho outras flores para aplicação também, que eu vou estar deixando o link na descrição. E está finalizado o nosso tapete. Sobre a aplicação, eu faço dessa forma. Eu tô utilizando a técnica da cola quente.
que em breve eu vou estar gravando um vídeo também, e quando eu tiver gravado eu vou deixar na descrição desse vídeo. Eu já fiz a técnica da costura, costurando as folhas e as flores. Eu vou deixar também na descrição desse vídeo o link da costura e quando eu tiver feito a técnica da cola quente também, tá bom? Então, você escolhe a flor que você quer para fazer a aplicação no seu tapete, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula e aguardem as próximas peças. Um beijão e até mais!